Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio, né? Mais uma live da nossa Maratona da Colorimetria de Sucesso. E o assunto que eu escolhi para falar hoje é um pouquinho polêmico. Como assim polêmico? Bem, eu sei, né? Primeiro vou me apresentar para quem ainda não está acompanhando essas lives. Eu sou a Renata Goulart, colorista e educadora. Ensino as pessoas que têm interesse de aprender sobre colorimetria, assim como você que está aí do outro lado me acompanhando agora, tá? Então, um auxiliar de cabeleireiro, um cabeleireiro, um colorista, ok? Então, aqui nessas lives dessa Maratona da Colorimetria de Sucesso, o meu maior objetivo é levar até você um conhecimento que vai, né, ajudá-lo a criar mais solidez no seu conhecimento, durante os procedimentos que você realiza na sua prática aí do dia a dia do salão de beleza. E o tema que eu escolhi para falar hoje é um tema que deixa assim as pessoas, alguns profissionais um tanto quanto receosos, né? E às vezes gera um pouco de polêmica. E qual é o tema que eu escolhi para falar hoje, gente? Cabelos pretos e vermelhos. Qual dessas duas cores é mais difícil de ser removida do fio de cabelo? Então, eu tenho certeza que você aí do outro lado, né, tem no seu salão de beleza, no salão que você trabalha, uma cliente camaleoa. O que é essa cliente camaleoa? É aquela cliente que adora mudar a cor dos cabelos. E o fato é que isso para nós, enquanto profissionais da beleza, enquanto coloristas, é maravilhoso, porque essas clientes que gostam de fazer essas modificações no visual, na cor do cabelo, nos faz crescer como profissional, porque isso é um desafio para nós, né? Essa cliente, às vezes, hoje ela está com o cabelo numa determinada altura de tom, de repente ela vai lá e modifica, vai lá para o número 9, se ela estava no 5, ela foi para o 9. Aí passa dali uns 4, 6 meses, ela se cansa daquela cor e ela chega e fala para você, cansei, não quero mais, vamos mudar de cor, eu quero ir agora para uma tonalidade acobreada, ou de repente ela resolve escurecer tudo. Então, esse perfil de cliente, sinceramente, é um dos meus preferidos. Eu adoro quando a cliente chega no salão e que eu questiono e falo, e aí, o que nós vamos fazer de diferente na cor do seu cabelo hoje? Ou você pretende permanecer na mesma altura de tom, na mesma nuance que você já está? E quando ela fala, pode fazer o que você quiser, eu estou a fim de mudar. Gente, quem é que não gosta? Diz pra mim aí qual é o colorista que não gosta de receber essa abertura da cliente, do tipo, faça o que você quiser. Pra mim, eu vou ser bem sincera, é um prato cheio. E é aí que eu dou o pulo do gato. Por quê? É nesse perfil de cliente que eu faço todas as modificações que eu gostaria, né, de testar. Claro que embasado em segurança, não vou fazer do cabelo dessa minha cliente testes, é lógico, mas eu posso fazer experiências diversas de quais tonalidades de cores que podem se casar, enfim, eu posso brincar bastante. E acredito que você também deve ter aí, né, essa preferência de atender uma cliente que te dá total liberdade de escolher as cores e alturas de tom. Então, essa cliente camaleoa, ela é muito importante para a sua evolução como profissional colorista, tá? Bem, o fato é que eu também sei que muito provavelmente você deve ter aí no seu salão de beleza uma cliente que já utiliza uma cor preto, uma cor cosmética, né, do preto azulado, e que ela vem com um desejo, assim, meio tímido de querer modificar essa cor, e às vezes quando ela menciona pra você, faz assim aquela leve menção, tipo, tava pensando, tô vendo que tá usando umas novas cores de cabelo agora, e às vezes você se sente até inibido de oferecer pra ela uma modificação de cor, porque você se sente incapaz de fazer essa remoção dessa cor cosmética preto azulado. É ou não é verdade? Eu tenho certeza que você tem sim aí no seu salão de beleza uma cliente que até chega a ser um pouquinho mais precisa. Ela chega pra você e fala, eu gostaria de tirar esse preto do meu cabelo, eu cansei. Ele me gera uma manutenção muito grande, ele dá um contraste muito assim, evidente, né, da minha cor cosmética com os meus fios brancos. Eu resolvi que agora eu decidi e quero clarear os meus cabelos. E eu também tenho certeza que além de ter esse perfil de cliente, você às vezes vai perder a cliente porque você não vai oferecer para ela
o serviço de modificação dessa cor, por se sentir assim inibido mesmo de repente fazer esse procedimento. Às vezes você vai falar, nossa, mas é muito difícil tirar preto. Ah, não, nossa, não quero nem pensar nisso, porque olha, vai dar um trabalhão, esse cabelo não vai aguentar. Ai, nossa, essa cliente vai sair daqui descontente. Ai, é o que ela quer, um milagre, não existe esse milagre. Eu sou cabeleireiro, eu sou colorista e não sou milagreiro, né? Então, quer dizer, gente, brincadeiras à parte, eu também sei que você tem aquela cliente que tem cabelo vermelho, aquele vermelho vibrante, um vermelho cereja, bem vermelho, né? Tipo a musiquinha, né? Vermelho, vermelhão mesmo. Então, o que acontece? Às vezes é a mesma situação, ela te pede para mudar aquela cor, ela cansou daquele vermelho vibrante, agora ela resolveu ficar loura, ela não pretende escurecer esse cabelo, e ela te pede para que você faça a modificação dessa cor para ela. Por mais que ela tenha até uma noção de todo o processo que o cabelo vai precisar passar para chegar naquela mudança, né, de cor, ela às vezes também te questiona. Ai, mas vai danificar o meu cabelo? Eu quero mudar, mas eu não quero que o meu cabelo fique ressecado. Vai ressecar muito? Acho que é uma das principais perguntas, né, que elas fazem. E em alguns casos, quando essa cliente do vermelho te pede para fazer essa modificação, significa que ela chega até a ser bem explícita. Ela fala, ó, tem um detalhe, não quero enxergar nada de vermelho nesse cabelo mais. E para ela o laranja também é vermelho. Para ela, o vermelho é o vermelho. Às vezes, um pouquinho, né, de emissão de reflexo de amarelo, claro, também pode ser para ela considerado quase que um laranja. Porque laranja, para ela, é um amarelo. Laranja, para você colorista, não é amarelo. São cores distintas, mas para cliente, não. Então, pessoal, para nós, enquanto coloristas, é muito desafiador você ter esse perfil de cliente no salão. E de repente você vai falar aí, não, Rê, não é tão assim não. Eu já faço isso com o pé nas costas, é muito simples fazer essas modificações de cor. Que bom! Mas nós precisamos aqui explicar quais são os caminhos para você, né, entender como nós vamos trilhar esse tipo de procedimento e também qual deles é mais simples de ser removido, qual dessas duas cores cosméticas se torna mais fácil de ser retirada, removida de dentro do córtex, ou seja, de lá dentro, de dentro da fibra capilar, ok? Bom, pensando nisso, né, é claro que nós precisamos voltar um pouquinho, né? Imagine-se assim numa cápsula do tempo e que você vai voltar em algumas aulinhas que nós já assistimos lá naqueles nossos primeiros cursos de colorimetria, tá? E lá existe aquele fundamento básico, né? Um princípio básico, né, da colorimetria que norteia tudo que existe dentro, né, dessa realização de procedimentos capilares da colorimetria, que é o fato de cores primárias associadas nos resultar em uma outra cor que é marrom neutro. Renata, o que tudo isso tem a ver com ser mais fácil retirar um preto ou um vermelho de cor cosmética de um cabelo? Simples. A partir do momento que nós seguimos esse fundamento básico da colorimetria, que vai nos dar um norte de que dentro de todos os fios de cabelo existem essas três cores primárias, né? Azul, mais o vermelho, mais o amarelo. E aí eu vou ter a associação dessas três me dando como resultado este marrom neutro, eu também vou entender que mesmo em cores cosméticas, isso também acontece. Renata, então não é somente na minha cor natural do cabelo da cliente que eu tenho a presença dessas três cores primárias? Não. Na cor cosmética, como você já sabe, também existe a presença dessas três cores primárias. No entanto, de uma forma similar até, né, no caso, de cor natural. Por quê? Existe um porém nessa história que é a quantidade. Rê, como assim a quantidade? Veja só, nós sabemos que para determinar a altura de tom de um fio de cabelo, nós precisamos da junção daquelas três cores primárias, que estará sendo representadas por dois tipos de pigmentos, que são a nossa, né, eumelanina e a nossa feomelanina. E esta quantidade é que vai determinar essa altura de tom dos nossos fios de cabelo. Onde, aqui na eumelanina, eu posso ter uma maior quantidade ou uma menor quantidade desses pigmentos naturais,
ou eu posso ter uma maior ou menor quantidade de feomelanina. E a diferença entre esses dois tipos de pigmentos é que, no caso da eumelanina, eu tenho pigmentos de cores mais escuras. Portanto, são cores que têm uma predominância maior, claro, com toda certeza, de quem? De azul, como você viu aqui nesse meu triângulo aqui, certo? Portanto, eu tenho só azul? Não, eu também tenho uma quantidade considerável de pigmentos vermelhos. E no caso da feomelanina, eu possuo dentro ali daqueles pigmentos uma quantidade maior e mais, né, representativa de amarelo. Agora veja só, vamos colocar aqui um ponto, vou abrir aspas. Pigmento é a mesma coisa de corante? Não. Pigmento, né, são produzidos pelo nosso próprio organismo, pelos melanócitos, que nos vão dar aí a produção de melanina. E essa produção de melanina, geneticamente falando, vai nos determinar se vai vir aí com uma quantidade maior de pigmentos granulosos, que está aqui na eumelanina, ou se eu vou ter uma quantidade de pigmentos difusos, que são representados pelas cores mais claras, feomelanina. Até aí, muito bem. Mas, e corantes? Corantes são cores criadas pelo ser humano, né? Nós utilizamos corantes nos alimentos, nós utilizamos corantes nas tintas de parede, nós utilizamos corantes nas colorações e nos tonalizantes. Até aí, então, muito fácil, ok? Agora, de repente, você deve estar pensando aí, mas então, esse fundamento da colorimetria, que você disse, que tem lá o azul, o vermelho e o amarelo, que vai me dar ali, essa quantificação vai me dar um norte também do quão claro ou quão escuro essa cor é. E o que tudo isso tem a ver com a remoção dos pigmentos, né? Ou seja, dos corantes artificiais da cor cosmética, do preto azulado e do vermelho. Veja só, então vamos lá. Partindo deste princípio da colorimetria, que nós, quando submetemos um cabelo a um processo de modificação de cor, nós iremos entender o seguinte, que se esse cabelo estava escuro, eu pretendo então modificar essa cor através do quê? De um processo chamado clareamento. Quando eu submeto esse fio de cabelo a esse processo chamado clareamento, eu vou ter etapas as quais esse cabelo vai passando nessa trajetória de clareamento. E eu vou obter disso tudo resíduos que vão ficando nessa fibra capilar. Então, se você pensar, aqui eu coloquei para ilustrar, olha, o fio de cabelo preto, tá? E por que eu coloquei dessa forma para ilustrar aqui? Você vai ver que do lado de fora está aqui as cutículas do fio de cabelo, né, em pincel preto, porque eu gostaria de ilustrar para vocês. Eu sempre falo que o colorista e o cabeleireiro, nós temos, né, a nossa memorização, ela acontece muito pelo visual. Então, eu gosto muito de trabalhar dessa forma com os meus alunos, porque além de você absorver melhor, não só com o que eu estou falando, você também está visualizando, e de uma forma muito lúdica, que faz com que nós tenhamos uma capacidade de memorização aumentada. Não é à toa que crianças, né, são alfabetizadas e se desenvolvem, né, na escola por meio de situações semelhantes a essa, tá? Então, veja só, existe um fundamento da colorimetria que diz assim: quando você submete esse fio de cabelo a esse processo de modificação, submetendo ele a um clareamento, seja ele por meio de decapantes, né, que hoje já existem, é um dos modos, uma das maneiras que você vai ter de remover essa cor cosmética, é através dos decapantes,
né, que já vem prontos, aquelas formulações prontas, elas são menos agressivas, possuem na sua formulação agentes, né, básicos ou alcalinos diferentes do que os encontrados nos persulfatos de amônia, que são os nossos famosos descolorantes, que também podem ser usados e é o que é mais comum de ser utilizado para fazer essa remoção de cor cosmética. Afinal de contas, você como colorista já sabe disso, que coloração não clareia coloração. Isso é uma máxima da colorimetria, ok? Por que não? Porque nós temos corantes artificiais que foram acoplados lá dentro do córtex e para que eles sejam removidos eu preciso de um aporte de alcalinidade maior e a coloração não tem esse aporte, né, de alcalinidade. É o mesmo da coloração que foi aplicada antes, então você não tem condições de fazer essa remoção. E também depende muito da tecnologia do corante que foi empregado naquela marca, daquele tubo de coloração que você usa. Nós sabemos como coloristas que existem uma variedade de tipos de, né, corantes artificiais que são utilizados, né, nos cosméticos, nas máscaras, nas colorações e nos tonalizantes. Então vamos recapitular aqui. Quando nós submetemos esse fio de cabelo a esse processo de clareamento, alguém tem que sair de lá de dentro. Por mais que seja, né, eu vou dar o exemplo primeiro do que acontece na cor natural. Na cor natural, quando você submete esse fio de cabelo a um procedimento de clareamento, primeiro quem vai sair de lá são os pigmentos granulosos. Renata, e por quê? Simples, existe uma razão para isso. Os pigmentos granulosos, eles andam agrupados, juntinhos, eles nunca estão sozinhos e isolados. Uma outra característica deles é que eles são de tamanhos maiores. Se você pudesse olhar aí numa lâmina, né, num microscópio, você veria nitidamente, né, dentro do córtex ali, os fios, né, que são pigmentos naturais, né, difusos, eles ficam mais espalhadinhos pela fibra, pelo córtex. E por sua vez, já o oposto disso, os pigmentos granulosos, eles se encontram mais agrupados e são maiores. Por ser maiores, então agora façam comigo, né, uma viagem. Imagina que você está ali dentro do fio de cabelo, ali andando num trenzinho, num trilho, conhecendo, fazendo um tour por dentro do fio de cabelo. E nessa sua viagem, você vai notar que existem grandes moléculas, né, coloridas que estão agrupadas. E diríamos que você levou junto nesse seu trenzinho um passageiro chamado oxidante, ok? E qual é o papel desse seu passageiro que está naquele trenzinho, que é o oxidante? É fazer a remoção, a limpeza dessas moléculas, ou seja, desses pigmentos de cor. E aí, quando todos esses pigmentos que estão presentes dentro do córtex, lá no fio de cabelo, percebem que o trenzinho está chegando e que dentro do vagão do trem existe o passageiro oxidante, eles já sabem que esse oxidante veio para exterminá-los, removê-los e tirá-los dali. Então você imagina que é como se começasse, né, uma corrida maluca, mas eles infelizmente ficam ali estáticos, paradinhos. E o que acontece? No caso dos pigmentos granulosos, esse faxineiro, né, do oxidante, ele vai passar, né, de uma única vez, removendo o grupo todo que está ali sozinho. Por quê? Numa passada única, ele abraça todos e já destrói todos aqueles pigmentos. Então, por que ficou fácil para ele? Porque ele removeu os pigmentos granulosos, eles são maiores e já estavam em bando, agrupados. Então, você vai ver aqui que neste fio de cabelo eu coloquei para ilustrar um maior percentual de pigmentos, o quê? Azuis. Justamente para ilustrar que para remover os azuis, eles estão em maior quantidade num fio preto, em comparação à quantidade de vermelho e de amarelo. Então, pela lógica, seria muito mais fácil remover o pigmento azul e restaria ali, então, o vermelho e o amarelo. Mas vamos ainda continuar na nossa viagem, tá? Diríamos, então, que o faxineiro já removeu os pigmentos azuis e que sobraram lá os pigmentos, né, vermelho, que associados ao amarelo vai nos trazer também uma proporção de laranja. E
aí ele tem que começar essa batalha da faxina. Ele consegue remover mais uma quantidade considerável do vermelho, mas ainda vai restar lá um pouco, né, do vermelho que ficou como pigmento residual, que se associou ao amarelo e teve ali um alaranjado indo para o amarelo. Até aí, eu tenho certeza que você já saiba disso, mas pense o seguinte: se você aprendeu que os pigmentos difusos ficam espalhados por todo o córtex e que eles não andam agrupadinhos, que eles já, pelo contrário, gostam de andar sozinhos, solitários, então você imagina que ele vai dar um pouco mais de trabalho para um único faxineiro sair fazendo aquela remoção. Cata um aqui, cata outro ali, o outro aqui e o outro acolá. Então é muito mais complicado para esse faxineiro fazer essa remoção desses pigmentos difusos mais claros. Até aqui, tudo bem. Isso acontece também na cor cosmética, na cor artificial? Sim, o processo é o mesmo. O faxineiro é o mesmo que é o oxidante, né? Ou seja, o peróxido de hidrogênio encontrado lá nos oxidantes. Agora veja só. Diríamos então que eu tenho aqui um fio preto e eu tenho um fio vermelho. Você vai notar que no fio preto tem a presença muito maior de azul, existe a presença do vermelho e existe do amarelo. Portanto, eu tenho a junção das três cores primárias, que significa que esse cabelo, por mais que você enxergue ele aqui do lado de fora como sendo uma nuance do preto, ou até do preto azulado, ele ainda é um fio marrom, porque existe a junção das três cores primárias. E veja só, para remover, tá, fazer esse cabelo clarear, eu tenho que remover quem primeiro? O azul, certo? Mas uma vez que eu retirei esse azul, vai me sobrar o vermelho e o amarelo. Então, depois eu tenho que ir lá remover o vermelho e o que vai me sobrar é o amarelo. Na teoria, tá muito simples, mas na prática é um pouquinho mais complicado. Então, veja só, aqui eu coloquei um fio vermelho. Então, pela teoria e pela lógica, acompanhem que aqui dentro eu tenho azul? Não tenho. Pela lógica, seria muito mais fácil remover o vermelho do fio do cabelo do que o preto, porque aqui eu tenho azul e aqui eu nem tenho azul. É uma cor a menos para eu fazer remoção. Porém, mais uma vez eu vou frisar que na prática as coisas acontecem um pouquinho diferente. Renata, então quer dizer que teoria não vale para nada? Ops, não é bem por aí. Teoria nos dá conhecimento, nos dá embasamento, e é o que eu sempre falo e deixo bem claro no meu curso online do Desvendando a Colorimetria, que primeiro o aluno precisa conhecer tudo sobre anatomia, fisiologia e tricologia do fio de uma maneira aprofundada, porque somente quando você conhece e entende todos esses princípios, né, que são os pilares da colorimetria, é que você vai ter aquele raciocínio lógico para entender qual deles é mais fácil ou mais difícil de ser removido. Viu como a gente vai chegando juntos a um denominador comum? Muito bem. Então, imagine o seguinte, que pensando por este prisma, né, você vai entender então que o vermelho é mais fácil de ser removido, né, do que um preto cor cosmética. Agora eu vou começar a fazer você a entender as coisas de maneira prática, tá? Na prática, o que acontece? Você vai ter que fazer aquele belo diagnóstico, né, a nossa famosa anamnese. Você vai avaliar de maneira muito precisa, fazer aquele rastreamento, tudo bonitinho, vai ver a altura de tom, emissão de reflexo e tudo. Vai perguntar para sua cliente há quanto tempo ela está, né, fazendo uso dessa cor cosmética ou dessa cor cosmética. Claro que ela pode não saber te precisar quanto tempo, 1 ano, 2, 5, 10, 1 mês. Ok? Mas você, além de fazer isso, você vai fazer, como eu já frisei aqui para vocês, a mecha teste. Uma vez que você fez a mecha teste, ela vai te mostrar se existe ou não alguma irregularidade, alguma sobreposição de fundo de clareamento. Perdão, uma sobreposição de corantes artificiais, tá? Por quê? Quando a cliente usa cor cosmética preto, geralmente ela já vem de uma longa data, com uma sucessão de aplicações, uma sobrepondo a outra, de corantes artificiais, com uma grande quantidade de corante azul, certo?
Uma vez que você entende isso e que compreende que pode haver ali uma sobreposição de corantes artificiais, você entende também que essa remoção pode se tornar um pouco mais difícil, tanto no preto quanto no vermelho. A regra é para os dois, ok? Bom, então, qual é, né, o seu caminho? A primeira coisa, diagnóstico. A segunda, mecha teste. Uma vez que você fez a mecha teste, vai dar para você perceber muito nitidamente que você vai ter clareamento nessa mecha teste irregular. Porque onde tem a presença da sobreposição, né, de corantes artificiais, vai se tornar um pouco mais difícil a remoção desse corante. Um outro fato que é muito importante são as selagens, né? Esses trabalhos, né, com produtos muito ácidos que blindam a fibra capilar, né? Que deixam ela muito selada, com a cutícula toda alinhada, e aí vai dificultar mais ainda com que você consiga fazer essa remoção desses corantes artificiais da cor cosmética. Renata, mas então qual é de fato, né, a cor cosmética mais fácil de se tirar, o preto ou o vermelho? Então eu vou falar para você, tudo depende. Depende da sobreposição, né, de corantes que está ali, depende da saúde do fio de cabelo, se esse cabelo está saudável, se ele suporta ou não um procedimento de descoloração. E esse procedimento de descoloração, em sua maioria, pode acontecer parcialmente, evitando que ocorra um maior desgaste da fibra capilar. Existem técnicas que são mais específicas para isso, para fazer essa transição, né? Inclusive tem lá no Desvendando a Colorimetria, eu mostro isso, eu gosto de mostrar para que você aprenda. O bom colorista, ele tem que saber fazer um pouco de tudo, tá? Mas embasado em conhecimento de teoria, embasado em trabalhos de habilidade técnica, habilidade manual. Então, nunca vai fazendo nada assim no achômetro. Então, assim, a saúde da fibra capilar, você tem que avaliar todas essas questões. Por quê? Você partindo daquele princípio que eu acabei de mostrar, que aqui provavelmente iria te dar essa sensação de que seria mais fácil de remover um vermelho do que um preto, então veja só um exemplo. Diríamos que você tem uma cliente que está aqui, no vermelho, mas ela não quer mais. E geralmente as clientes que possuem cabelo vermelho, ele tem uma cor muito vibrante, muito intensa, que vibra muito. E essa cor, por mais que ela esteja até ali com ela pode até estar com uma sobreposição muito grande de pigmentos, e veja só o que acontece. Quando esse é o perfil da sua cliente, você tem que entender o quê? Se ela chegou naquela altura de tom para atingir esse vermelho que é vibrante e intenso, significa que a altura de tom dela está, geralmente, em sua maioria, entre o 4 até chegar no máximo ali no 6, tá? Se passou do 6, significa que já está indo para umas tonalidades de acobreado. Mas para nossa cliente, como eu já falei aqui em outras aulas, tudo é vermelho, tá? Então, diríamos que essa sua cliente está com o cabelo na altura de 5. Vamos colocar uma altura de tom intermediária. Não vou nem ir para o 4, mas também não vou chegar lá no 6. Vamos colocar no 5. Qual é o fundo de clareamento do 5? Não é o vermelho alaranjado? Ok, se é um vermelho alaranjado, significa que eu não tenho azul lá dentro. Então, já vai me associar o fundo de clareamento dela, que é um vermelho, né, intenso, a vibração daquele laranja, mais a nuance de reflexo do vermelho cereja, que vai estar me levando também mais vermelho ainda para aquele cabelo, certo? Dependendo, essa cliente ainda vai estar, né? Você vai falar assim, Renata, então esse cabelo é mais fácil ou mais difícil de fazer essa remoção? Dependendo da saúde desta fibra capilar, pode ser que você consiga fazer uma remoção fácil, porque aqui não tinha o azul. Porém, pelo contrário, se essa cliente tem, né, uma quantidade muito grande de vermelho, como eu acabei de dar o exemplo, porque já existe o vermelho do fundo do clareamento, mais o vermelho dessa associação de pigmentos, né, de corantes artificiais que foram depositados. E tem mais um detalhe, em sua maioria, os corantes artificiais dos vermelhos, das nuances vermelhas, possuem uma tecnologia diferenciada em relação aos pigmentos lineares que são encontrados aqui na coloração do preto.
tá? Então, pode ser aí, né, os pigmentos multidimensionais, aqueles que são em formato, né, estrelado, e que eles fazem uma acoplagem maior para evitar o desbotamento. Então, isso faz com que esse tipo de cor se torne muitas vezes mais difícil de ser removida em comparação ao preto, ok? Pensando por este lado, tá? Verificando por este prisma, por esse ponto, né, de analogia. Agora, no caso de você ter aí um preto, que é cor cosmética, ok? Que tem lá uma grande presença de azul? Tem. Existe ali também uma sobreposição, né, dessa quantidade de corantes ali? Foram muitos anos que a sua cliente fez? Ok, você fez uma mecha teste e essa mecha teste pode, em algumas situações, te apresentar um bom resultado. Então, quem vai determinar se é fácil ou difícil remover preto ou remover vermelho é a mecha teste. E ela também vai te dar esse direcionamento de até onde você pode chegar. O mais importante é que nós, enquanto coloristas, tenhamos consciência de que não podemos prometer para a nossa cliente aquilo que está oculto. Como assim aquilo que está oculto? Eu estou vendo dentro do cabelo? Não. Eu sei exatamente de que maneira ele vai reagir quimicamente durante esse procedimento químico que eu vou aplicar, né? Durante esse processo de coloração que eu vou realizar nesse fio de cabelo? Não. Por quê? Por isso que se chama reação, né? Porque a partir do momento em que eu faço o depósito da cor ou o depósito do descolorante, é que eu vou conseguir visualmente avaliar, de fato, qual é a maneira, de que maneira, como é a forma que esse cabelo vai se apresentar para mim, certinho? Então, gente, não existe você falar, olha, é muito mais fácil remover um cabelo, uma cor cosmética de um preto do que de um vermelho. Tudo vai depender desses pontos que eu acabei de mencionar. Vai depender da sua fibra capilar, né, da estrutura, da saúde desse fio. A espessura do fio é muito importante. É necessário que você entenda que fios espessos, fios grossos, possuem mais camadas de cutícula. Isso impede que, né, os agentes alcalinos do descolorante sintam, né, mais dificuldade de penetrar por dentro do córtex. Por quê? Nós sabemos que quanto mais barreiras para ultrapassar, mais difícil vai ser chegar lá no coração do cabelo, que é o nosso córtex. Então, se o cabelo for fino, eu posso ter aqui, ó, só para vocês entenderem mais claramente ainda, eu posso ter um fio de cabelo fino, num preto azulado, que foi aplicado aí por mais de um ano no cabelo da sua cliente. Talvez até mais de 2 anos. E de repente ela resolveu fazer a remoção. Você tem que avaliar, essa fibra capilar é fino, mas está bem saudável, é um cabelo que é muito bem tratado, ele tem boa elasticidade, boa porosidade. Faça a mecha teste. Se apresentou de forma que dá para você fazer, né, uma descoloração, uma remoção de pigmentos com eficiência, mãos à obra. Né? Então, você vai conseguir ter um resultado satisfatório aqui? Vai! Agora, imagina um fio de cabelo muito grosso, muito espesso e que tenha, né, uma quantidade de pigmentos azuis muito mais consideráveis ainda. Imagine que para o descolorante associado, né, aos seus persulfatos de amônia, que são seus agentes alcalinos, para eles atravessarem tantas barreiras assim, vai ficar muito mais difícil. Então, ele provavelmente não vai conseguir. Ele vai parar, depois de um certo tempo de ação, ele vai ficar cansado, como vamos pegar o exemplo do faxineiro. Então, esse seu faxineiro vai se sentir cansado e não vai mais conseguir fazer a remoção de todos os corantes, ok? Então, você não vai conseguir obter um clareamento, uma descoloração tão eficiente, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. Agora, Rê, fala aqui uma coisa para mim. De que maneira, né, que você aconselha que nós façamos essas modificações de cor? Como eu acabei de mencionar, tem que fazer a anamnese, que nada mais é do que o nosso diagnóstico. Faz esse rastreamento, faça a mecha teste. Feito isso, aí você vai ter um direcionamento. E ainda assim, escolha a melhor técnica. Porque existem técnicas que você pode simplesmente criar
pontos de luminosidade para esse cabelo preto sem ter que desgastar tanto assim a fibra. Dessa maneira você vai fazendo um processo de clareamento gradativo, intercalando com reconstrução. Então, uma vez no mês ela vai lá, você faz uma descoloração por meio de mechas, por meio de touca, depende do que da técnica que realmente você vai escolher, tá? Se esse cabelo, inclusive, tiver apresentado uma irregularidade na mecha teste e digamos que essa mecha teste apresentou uma quantidade de sobrecarga muito maior, né, de corantes artificiais, do preto, do azul, no comprimento e pontas, e menos aqui, porque foram menos aplicações, você pode submeter esse fio de cabelo a um clareamento exatamente dali para cá. Repara, reconstrói a fibra capilar, dali 2, 3 meses, refaça o procedimento. Assim, você vai deixar a sua cliente com o cabelo sempre saudável e vai entregar a ela gradativamente o resultado de cor que ela sonha. É óbvio que não dá para ela sair de um preto azulado e ir lá no 10, no 11, 12. Por mais que seja o sonho dela, nós não podemos prometer para a cliente que vamos entregar a ela aquilo, como eu acabei de falar, que não está visível, que não está ao nosso alcance, ok? Bom, isso válido também para o vermelho, é válido aqui para as nuances vermelhas. Eu sei que no caso de vermelho é muito mais delicado, porque a cliente não vai querer, né, sair ali com a raiz vermelha, né, e o comprimento e pontas louro. Então, neste caso, pode ser que seja necessário você aconselhar a sua cliente a ter uma cor cosmética, né, neutra na raiz. Você faz uma leve limpeza de cor, retira todo o excesso daquele vermelho sem promover um desgaste muito grande nessa fibra capilar. Faça aquela remoção através de uma limpeza de cor, neutraliza, tá? Neutraliza esse vermelho que vai estar na sua raiz e depois faça um procedimento de mechas para fazer aquele efeito de descoloração parcial no comprimento e pontas. Renata, mas dali um mês não vai aparecer o vermelho novamente? Neutralize mais uma vez. Por quê? E quem é da nossa estrela que neutraliza o vermelho? Quem é que sabe aí, gente? Tem alguém por aí que tá afiadíssimo aí? Quem é que neutraliza o vermelho na nossa estrela de cor? É o verde, o mate, são as nossas cores do mate. Mas eu não tenho essa tonalidade no meu salão. Tem o mix verde? Adiciona lá na sua coloração, naquela altura de tom que você escolheu, que você vai conseguir obter uma neutralização efetiva para criar essa nova cor para cliente, ok? Bem, pessoal, eu tenho visto aí alguns alunos aí me acompanhando desde o primeiro dia da maratona e isso me enche de alegria, tá? Então, muito obrigada por estar aqui me acompanhando. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ativa o sininho, porque quando você ativa todos os vídeos que eu publico, e eu publico semanalmente, 2 vídeos, tem semana que acaba, tem sempre os dias e horários certos para que eu possa colocá-los lá. Então, você vai receber notificação para estar ali, ó, afiadinho. O vídeo subiu, você já vai ser notificado para assistir, tá bom? Se você ainda não estiver fazendo parte do meu grupo de Telegram, clica no link aqui da bio, que também você vai poder assistir, né, fazer parte desse seleto grupo, onde eu estou sempre colocando ali as grandes sacadas e dicas sobre os cabelos e sobre colorimetria, ok? Pessoal, muito obrigada mais uma vez e até amanhã!